Caros amigos, prezadas amigas, colegas, contaram-me há dias a seguinte história. Numa roda de amigos, a conversa corria solta sobre as virtudes e os defeitos do jornalismo. Fazia parte do grupo um dos mais ilustres profissionais da área, repórter dos melhores, que além de todas as qualidades profissionais, tinha ainda o grande talento de tornar inteligentes as conversas em grupo. E então, alguém perguntou a esse veterano profissional como ele definiria o bom repórter. E ele, que já foi e continua a ser um dos grandes repórteres do jornalismo brasileiro, respondeu o seguinte: bom repórter é aquele que pergunta. Se eu estivesse lá, participando daquela conversa, teria discordado dessa definição. Construiria a frase de outro jeito. Para mim, bom repórter não é aquele que pergunta, mas aquele que sabe perguntar. E há uma enorme distância entre o perguntar e o saber perguntar. Saber perguntar significa, em primeiro lugar, ter lucidez quanto àquilo que sabemos e, principalmente, quanto àquilo que nos falta saber. E, em segundo lugar, saber onde e com quem está a resposta pretendida, o saber de que precisamos. Ou seja, saber o que e a quem perguntar. Colocadas assim as coisas, chegamos à conclusão de que não existe um bom repórter sem uma boa fonte. Ou, se preferirem, não existe bom jornalismo sem boas fontes. E as fontes são o assunto da nossa conversa de hoje. Se acompanharmos com atenção e regularmente os principais jornais e os mais assistidos telejornais da informação diária, chegamos facilmente à descoberta de que no jornalismo de hoje as fontes organizadas ocupam um espaço e uma função preponderantes. Dificilmente encontramos, por exemplo, nas primeiras páginas das edições diárias impressas e nas principais chamadas dos telejornais, uma só notícia que não tenha por trás uma fonte organizada. As pesquisas que já fiz me permitem afirmar que as fontes organizadas são responsáveis por 95% das informações difundidas pelos meios jornalísticos. As fontes organizadas são partícipes poderosas do processo jornalístico. E o poder que detêm deriva do fato de serem sujeitos sociais, produtores competentes de conteúdos jornalísticos em forma de acontecimentos, de falas, de pautas e de documentos relevantes. Para exercerem essa influência e exercitarem esse poder nos processos jornalísticos, as fontes organizadas são constituídas por profissionais de comunicação altamente qualificados e treinados que dão aos fatos e, portanto, às notícias, na sua origem, o tratamento adequado. Mas a esta altura da nossa conversa é hora de perguntar: quem são e onde estão as fontes organizadas? As fontes organizadas são interfaces jornalísticas de empresas, instituições, organizações que produzem fatos e falas noticiáveis. São governos e as diversas esferas do poder público, empresas, associações, clubes, grupos culturais e toda essa gama imensa de instituições que constitui e dá organicidade à sociedade. É impossível hoje fazer jornalismo sem a participação das fontes organizadas, porque é delas a capacidade de produzir acontecimentos, de gerar conteúdos que interessam ao jornalismo e interessam à sociedade. Radicalizando, podíamos até dizer que sem fontes organizadas, hoje, nos cenários atuais, não há notícia nem noticiários. Com o detalhe da maior importância, elas não podem ser rejeitadas, elas não devem ser rejeitadas, porque ao produzirem fatos e falas para serem noticiadas, as fontes organizadas e as instituições por elas representadas exercem o direito democrático de dizer. Não há democracia sem o exercício desse direito. Mas o jornalismo não pode ficar limitado à simples reprodução dos discursos particulares das fontes organizadas. Cabe à ação jornalística contextualizar os fatos, fomentar a divergência, fazer aflorar os conflitos e elucidar a opinião pública. Por isso, a mediação jornalística precisa cultivar e usar
outros tipos de fonte, como, por exemplo, as fontes informais e as fontes de referência. Mas esse será o assunto da nossa próxima conversa. Até lá.